Fala galera, TH Mais Esportes no ar com uma edição recheada de futebol. A Copinha entra em dia decisivo com jogos importantes e você vai ver tudo por aqui. Tem Araçatuba, Grêmio Prudente, Tanabi, Novo Horizontino, Santa Fé, tudo valendo classificação para a próxima fase. Tem também os resultados dos jogos de ontem dos times da nossa região e o Paulistão 2026 que vai começar. O Mirassol estreia contra o São Paulo no Maião e o Novo Horizontino vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, que está se armando com muitas novidades. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no TH Mais Esportes e a gente já começa falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior. TH Mais SBT na cobertura da Copinha 2026. Oferecimento Doa, a Casa do Hot Dog e Morelate, distribuidora de peças para caminhões e ônibus. Então, Copinha e com ela, Denise Duarte, boa tarde para você. Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos que estão em casa. Pois é, gente, vamos começar falando de Copinha, porque, como diz o ditado popular, o bicho tá pegando. Já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Mirassol foi superado pelo Sport por 3-0 na noite desta quinta-feira no estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo. O resultado definiu o Leão na segunda colocação do Grupo 4, mas sem comprometer a vaga no mata-mata da competição. A equipe paulista entrou em campo já garantida na próxima fase e acabou sendo castigada por erros pontuais diante de um adversário que precisava vencer. Agora o Mirassol aguarda o encerramento do grupo 3 para conhecer o seu adversário na eliminatória da Copinha. E sobre isso, quem comenta é Denise Duarte. Olha, assisti esse jogo ontem, viu, Bruno? Vou falar a verdade para você, o Sport amassou literalmente o Mirassol. Esperava um pouquinho mais do Mirassol. Achei que poderia ter segurado um pouco mais o jogo, ser um pouco mais criativo, mas o Sport acabou dominando desde o primeiro tempo e ali no segundo tempo viu o time então cresceu mais ainda, viu as falhas, foram muitas falhas da equipe do Mirassol. Com isso o Sport conseguiu marcar ainda 2 vezes, mas aí sai como segundo do seu grupo ali, né? Não é um resultado tão favorável, mas ainda está classificado. Eu acho que entrar em campo, né, Denise, já com a garantia da classificação, dá uma relaxadinha, é normal. Tem essa questão da tranquilidade, mas a gente sabe que são meninos novos, né? Estão ali conhecendo ainda do esporte, mas precisa realmente entrar um pouquinho mais ligado, porque são erros cruciais que outros times também estão ali assistindo. Então, os outros times que estão observando vão saber dos pontos fracos ali apresentados. É isso, e agora mudando um pouquinho, porque jogando em casa, o Votuporanguense mostrou força e arrancou um empate importante por 1-1 com o Grêmio na noite desta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. Tá na tela e mesmo enfrentando um dos gigantes do futebol brasileiro, o time de Votuporanga buscou o resultado no segundo tempo. Marcou com Milani e terminou a primeira fase invicto e classificado com 7 pontos conquistados. O empate confirmou o Votuporanguense na segunda colocação do Grupo 2, atrás apenas do próprio Grêmio no saldo de gols. Agora o time aguarda a definição dos confrontos para saber quem vai pegar na segunda fase, Denise. Uma grande surpresa o Votuporanguense que vem crescendo muito com seu time principal. A gente geralmente faz essa comparação dos jogadores da Copinha com os times principais, porque eu acho que isso tem um grande reflexo. A gente sabe que o Votuporanguense nesses últimos anos vem crescendo muito e com isso o Sub-20, né, esses meninos, essa garotada aí que está disputando a Copinha, vem também fazendo a parte deles. Foi muito bem aí na Copinha, conseguiu essa classificação em segundo lugar. Podemos dizer que é um ótimo resultado diante do grupo apresentado pelo Votuporanguense. Então tá aí, você acompanhou as imagens e os comentários da Denise. Já o América de Rio Preto não conseguiu a classificação para a próxima fase. O time estava em campo até agora pouquinho, mas acabou perdendo. Você acompanha aí as imagens deste jogo que acabou agora 13h, não é isso, Denise? Acabou, como eu diria, acabou de acabar. 4-0 ali, o América acabou perdendo.
Tá certo. Então, o América, que realmente não fez uma boa copinha, é se preparar, pensar, né, o que deu errado. Um time que tem tanta tradição, confirmou, o América já foi campeão, não? Foi campeão da Copinha, o América? Depois eu vou confirmar isso pra você. Mas o América poderia ter feito algo melhor, fala a verdade. Sim, mas está retornando também, né? Nós sabemos que ficou muito tempo fora aí das competições. O América retorna à Copinha. A gente sabe que é um trabalho árduo, como aconteceu aqui em Araçatuba. O Araçatuba também não conseguiu a classificação. Vai jogar hoje à noite apenas para cumprir tabela contra o Atlético Paranaense. Mas a gente sabe que é tudo muito novo, né? O Araçatuba Futebol Clube, é bom a gente sempre lembrar que Araçatuba Futebol Clube não tem nada a ver com a Associação Esportiva Araçatuba. Tem muitos torcedores confundindo isso, muitos torcedores inclusive foram no estádio achando que o time do Araçatuba era o time da AIA, e não é, né? Uma coisa, a AIA é uma coisa, vai disputar campeonato da Série A4, não entrou na Copinha. Quem entrou foi o Araçatuba Futebol Clube SAF, que infelizmente não conseguiu a classificação também, mas apenas o primeiro jogo. Primeiro torneio. Você sabe que até eu confundi, né? Primeiro dia que eu fui falar aqui, Araçatuba, eu falei AIA, mas quantos anos, né, que Araçatuba é AIA, mas a gente sabe, como o próprio Atlético Araçatuba também tem a mesma sigla, né? Bem Enfim, lembrado. É pra gente ficar atento com toda essa situação. Mas então, o que vale é a torcida. Eu quero parabenizar os torcedores de Araçatuba, porque na quarta-feira o estádio estava lotado, viu, Bruno? Muita gente no estádio, me surpreendi. O pessoal realmente abraçou a Copinha, os torcedores estão na vontade, na expectativa, e os 2 jogos da noite ali com um público considerável. Tá certo, tá certo. Só pra equipe aqui, eu tô 100 pontos, tá bom? Mas o programa tá montadinho pra você. Já até mandar um abraço pro meu amigo Zé Walter, né? Que tá sempre deixando tudo ligadinho, certinho, ligadinho. O jogo acabou de acabar e você já sabe. E hoje à noite tem transmissão, viu? Zé Walter trazendo lá com exclusividade, narrando, né, o jogo da noite entre decisivo Osasco e Maricá. Que legal! E vamos falar ainda também de Copa São Paulo, porque entra hoje um dia decisivo com definição de grupos, com muita bola rolando e vários times da nossa região diretamente envolvidos. A gente vai passando o grupo a grupo aqui no telão, sempre com um olho na classificação e nos jogos que movimentam a rodada. Começando a classificação do grupo 1 na tela. Daqui a pouco Santa Fé do Sul já vai jogar contra a Chapecoense. Enquanto isso, neste momento, o Volta Redonda está jogando contra o Atlético e da Bahia. E também no grupo 3, também na tela. Neste momento, o América do Rio Grande do Norte enfrenta o Sobradinho. E mais tarde, às 13h15, é a vez do Tanabi, time da nossa região, encarar o Goiás em duelo decisivo por vaga. Pelo grupo 5, às 6h45 da tarde, tem Osasco Sport em Maricá, que você falou que o Zé Walter vai estar transmitindo. E fechando a noite, 9 horas, o Araçatuba enfrenta o Atlético Paranaense. O Araçatuba aqui já não tem mais chances. E a gente segue agora para o grupo 6, que está na tela, o 4h45. O Olímpico do Sergipe enfrenta o Carajás e mais tarde, às 7 da noite, o Grêmio Prudente entra em campo contra o Ceará. Para fechar, o grupo 24 também tem time da região. O Novo Horizontino volta a campo amanhã contra o Juventude Samás e o é pra me pegar. Itaquaquecetuba pega o Náutico, tá certo. Quantos jogos é a Copinha aquecendo a temporada do nosso futebol? Não para, viu, Bruno? E a gente sabe que são jogos importantes, até porque é a última rodada, vale classificação. Mas sabe o que eu mais gostei de tudo isso? Quantos times da nossa região classificados para a próxima fase. Então, quer dizer que teremos muito assunto ainda para tratar aqui no nosso programa. Denise, eu vou te falar, antes do intervalo, eu acredito na zebra de 2026 da Copinha e tô torcendo para um time da região pelo menos chegar na final. E você que tá com a gente, rapidinho o intervalo, já a gente volta. Vai falar de Paulistão, tem o Central do Mercado da Bola, tudo isso e muito mais daqui a pouco. 24, a gente está de volta com o TH Mais Esportes para falar de Mirassol, porque o time inicia a temporada mais importante da história do clube. Estreia no Paulistão contra o São Paulo, o tricolor em casa. Em um ano com Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil pela frente,
agora é o Paulistão na preparação. Vamos acompanhar. O Leão abre a temporada de 2026 vivendo o capítulo mais marcante da história do clube. Neste domingo, dia 11, o time recebe o São Paulo no Maião, pela estreia do Campeonato Paulista, em um jogo que já dá o tom do ano especial que terá pela frente. Além do Paulistão, o Mirassol tem um ano cheio e desafiador. Disputa também Brasileirão, Copa do Brasil e a tão sonhada Libertadores, que coloca o clube num cenário internacional do futebol sul-americano. A confiança para encarar esse novo momento vem do que foi construído na temporada passada. Em 2025, o Leão fez uma campanha sólida, competitiva e histórica, alcançando resultados que credenciaram o time a voos altos e consolidaram o trabalho dentro e fora de campo. Um dos líderes do elenco, o lateral Reinaldo, destacou que o grupo tem consciência do peso e da responsabilidade, mas encara o desafio com maturidade e os pés no chão. Desde quando o professor Rafael chegou aqui, quer trabalhar com os pezinhos no chão e ir conquistando nossos objetivos, né? Então isso aí é muito importante, trabalhar com o pé no chão, com a nossa humildade. O nosso torcedor sempre está conectado com nós, assim, ele sabe que vai ser uma temporada muito difícil, mas eu tenho certeza que independente dos resultados ele vai estar nos apoiando. E nós jogadores dentro de campo, a gente tem que dar a nossa vida, tem que fazer o nosso melhor para que eles possam estar sorrindo, torcendo ainda mais. Para 2026, o elenco passou por mudanças importantes. Chegaram ao clube o meia experiente Eduardo, com passagens por Botafogo e Cruzeiro, o atacante André Luiz, vindo do futebol chinês, o volante Denilson, que estava no Cuiabá, o zagueiro William Machado, do Ceará, o atacante paraguaio Galeano, o volante Yuri Lara, com experiência internacional, o zagueiro Lucas Oliveira, ex-Vasco, o meia Lucas Mughini, que já passou por clubes no Brasil e na América Latina, o atacante Nathan Fogaça e Igor Carius, completando o elenco para 2026. Reinaldo também ressaltou a importância do estadual como base para o restante da temporada. É isso que o Mirassol tem que fazer, entrar nessa competição sabendo que tem grandes adversários como a gente vai encontrar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. Então eu tenho certeza que esse é um começo de temporada que todo time do Brasil queria. Então são poucos da Série A, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Nós, Mirassol aqui, o nosso vizinho também, o Novo Horizontino, tem uma competição dessa para disputar, já começa em alto nível, né? Então eu tenho certeza que a gente vai encarar muito bem esse Campeonato Paulista para nas outras competições a gente ir muito bem, como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. Com o apoio da torcida e um elenco reformulado, o Mirassol inicia 2026 com ambição e responsabilidade. O primeiro passo dessa caminhada histórica começa neste domingo. Tá aí, falou o rei da lateral, o Reinaldo. Expectativa para a estreia do nosso queridinho do interior, o Mirassol. Nossa, muita expectativa, como a gente viu, e era já de se esperar, né? Nós vimos que foram muitas saídas, muitos jogadores que saíram do Mirassol, e eu já esperava por isso, até porque a gente sabe que quando tem jogadores que fazem uma temporada, é claro que os grandes já estariam de olho. E uma dessas saídas foi o Danielzinho. O Danielzinho, que foi o capitão do Mirassol no ano passado, atuou de uma maneira excepcional e vai estrear, foi para o São Paulo e vai fazer a sua estreia nesse final de semana. Adivinha contra quem? Mirassol, a lei do ex, será que vai existir? Tem dois carinhas ali atrás das câmeras, ali, meu amigo Fabão, Calife, que estão torcendo para ter lei do ex. Né? Mas eu sei que a gente aqui é Mirassol, então não vai ter lei do ex. E antes de mudar de assunto, eu quero que você fale pra gente, Denise, projetar o Mirassol nesse Paulistão. Aonde que o time que foi o segundo melhor time paulista no Brasileirão em 25 pode chegar no Paulistão em 26? Olha, Bruno, eu vou falar pra você porque assim,
Um ano completamente diferente, o próprio Rafael Guanais já falou isso, teve uma mudança muito significativa no elenco do Mirassol, então não dá pra gente apostar grandes coisas ainda, eu acho que tem que ir com o pezinho no chão e a gente entendendo o que vai acontecer, porque muitas vezes a gente faz a comparação, é natural, o próprio torcedor faz isso. Bom, 2025 foi aquela campanha histórica, heróica, quer que 2026 aconteça a mesma coisa, só que é tudo diferente, né? Rafael Guanais continua, boa parte do elenco continua, só que as várias peças que foram alteradas faz muita diferença. Então, só que eu acredito que o Mirassol vai fazer uma boa campanha. Vou até arriscar que possa chegar aí numa semifinal. Eu vou te falar, eu acredito na final. Quem tá mais preocupado, o Mirassol que pega o São Paulo ou o São Paulo que pega o Mirassol? Com certeza o São Paulo, viu? O Fabão depois vai falar A vida do São Paulo não tá nada fácil, a gente vai falar do Mirassol daqui a pouquinho. Tem 3 São Paulos do Switcher, então eu quero a opinião de vocês, tá bom? Quero saber. São Paulo o quê? São Paulo tá mais preocupado. Aí, com vocês certeza, ouviram a voz do além. São Paulo preocupado, exclamação. E agora a gente muda para falar de Novo Horizontino, que também estreia no Paulistão de 2026, fora de casa. Neste sábado, 4 da tarde, diante também de um enorme do futebol mundial, o Santos de Pelé, que agora é de Neymar, em um cenário já conhecido. Vai ser casa cheia na Vila Belmiro. É o primeiro desafio oficial do Tigre na temporada, logo contra o adversário tradicional, empurrado pela torcida. O Santos chega embalado, com ingressos esgotados e deve ter Gabigol como principal atração em campo e o Neymar, que segue ainda em recuperação de cirurgia no joelho, estava ontem lá na Kings League, né, junto com o Brasil, aquela coisa toda, mas eu vou te falar, estou confiante também com o Novo Horizontino. Não tanto no Paulistão, mas no Brasileirão da Série B eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente. Mas eu quero que você projete, é o Paulistão. Falando de Paulistão, Bruno, acho que o Novo Horizontino tem que se preocupar, porque o Santos vem diferente, sentiu um climinha diferente, acho que o Vojvoda deu uma cara diferente pro Santos, parece que a diretoria acertou realmente, fez contratações pontuais, renovação de jogadores importantes, então acho que o Santos vem diferente esse ano de 2026. Alô, torcedores santistas, temos muitos torcedores santistas também aqui no nosso TH mais SBT e podem ter a esperança renovada, porque eu acho que o Santos vem com tudo. Ele que é o atual campeão brasileiro. Não, campeão paulista? Foi o Corinthians ou... Corinthians. Que é isso? Não posso tirar do Não, Corinthians. eu vou falar uma coisa pra você, Denise. O Novo Horizontino vai pegar uma pedreira, mas eu acho que esse Santos tá em construção e é tudo muito novo, né? Tem aí possibilidade do Michael, quer dizer, tem Gabigol, tem Neymar, a gente vai falar de mercado da bola que tem mais novidades. Eu acho que esse Santos pode dar liga com um enorme treinador que tem, que é o Vojvoda. Tô confiante também com esse Santos, mas nesse primeiro jogo eu acredito que o Novo Horizontino pode surpreender o Peixe, viu? Em casa, acho que vai dar mais pro Santos, Você acha? viu? Então tá Acho. bom. Eu vou de Novo Horizontino, ela vai de Peixe e na segunda-feira a gente vai saber aqui. E como eu falei de mercado da bola, vamos saber como que tá? As últimas notícias quentinhas do mercado da bola. O Peixe que a gente está falando encaminha a contratação do Gabriel Menino, do Atlético Mineiro. O volante deve assinar por empréstimo até o final desta temporada. E aí, eu pergunto pra você, Denise, é uma boa contratação o Gabriel Menino para fazer companhia a essas estrelas do Peixe? Gostei da contratação do Gabriel Menino. Acho que ali, pelo menos para ser parte do meio de campo ali, ele que atua como volante, acho que é um volante muito preciso, muito aguerrido. Acho que o Santos é aquilo que eu disse para você, vem fazendo contratações pontuais. E agora a gente só precisa saber se vai dar liga tudo isso, porque muitas vezes faz todas as contratações, mas não dá liga. Mas eu acho que vai dar sim. Não, imagina o Santos completinho, treinadinho ali, se realmente Michael, Gabriel Menino, Gabigol, Neymar. O mais difícil, na minha opinião, vai ser administrar o vestiário, fala a verdade. Mas o Vojvoda tem bastante experiência. Acho que a grande sacada do Santos foi a contratação de um treinador experiente e que vai conseguir segurar muito bem ali o vestiário.
Bom, e a gente continua no mercado da bola. O São Paulo tricolor está muito perto de anunciar o zagueiro Matheus Doria, de 31 anos, que estava no Atlas do México. O jogador é aguardado para a realização de exames médicos e a assinatura de um contrato válido por 2 temporadas. O Denise, o São Paulo, que vive um momento político parecido com o do Corinthians, né? O que o Corinthians viveu ano passado com o impeachment de Augusto Melo, esse ano provavelmente o São Paulo deve ter o impeachment do seu presidente, o Casares, e que realmente está num problema policial, tem suspeitas e investigações de desvios milionários aí da conta do clube, e a gente fica muito triste, né? Times tão grandes, tão mal geridos. Então, o que esperar deste São Paulo com esses problemas externos, um time que não foi bem em 2025? Olha, Bruna, a gente sabe que tudo isso acaba refletindo, acaba respingando ali no time principal. E com as contratações que o São Paulo fez para essa temporada, não me chamou muito a atenção. A gente sabe que o São Paulo teve muitos problemas de lesões, muitos jogadores se lesionaram no ano passado. Espero que a diretoria, a parte ali da comissão, tenha entendido o porquê de tantas lesões dos jogadores. Agora, não me chama atenção São Paulo, não. Acho que vai ser mais um ano de dificuldade, a não ser que mude algo aí para o segundo semestre. Então a gente vai acompanhando, né? Falando em São Paulo, falando em Corinthians, o Corinthians sondou o Alisson, volante do São Paulo, que tem uma boa relação com o Dorival, técnico do Corinthians. Mas quem realmente está chegando, já desembarcou em São Paulo, fez exames médicos agora de manhã e deve assinar nas próximas horas um contrato com o Timão, é o zagueiro Gabriel Paulista, que estava no Besiktas da Turquia. O jogador de 35 anos deve ficar por 2 temporadas no Timão. É uma boa contratação, 35 anos, mas é um zagueirão muito experiente, o Gabriel Paulista. O Corinthians ele vem mesclando, né, essa questão de contratação de jogadores novos com jogadores um pouco mais experientes. Assim como eu não vi no São Paulo, eu já vejo diferente no Corinthians. Acho que depois desse título da Copa do Brasil, é claro que financeiramente para o Corinthians valeu muito a pena porque conseguiu aí pagar parte da sua dívida, até negociar essa questão do transfer ban, que vinha prejudicando muito o time. Tá pensando aí em novas contratações, então vem com esperanças, né? Tem o Memphis Depay, o Yuri Alberto, que são 2 grandes jogadores, então também precisa fazer ali algumas contratações pontuais. Tem muitos jogadores saindo também, mas aos pouquinhos vai chegando outras peças ali para compor o elenco. Se a gente for falar de política, lá no Parque São Jorge, a questão está envolvida agora com a Safiel, que é um plano de uma SAF um pouco diferente para tentar salvar o clube. Eles prometem já fazer um aporte para realmente resolver a questão com o estádio, mas a gente sabe que os conselheiros do Corinthians não querem perder, né, toda a situação que eles têm ali, então acho que é muito difícil e a gente vai acompanhando essa situação no Corinthians. Agora, mudando do Timão pro Verdão, o clima deu uma azedada, viu? Com o goleirão que é seu amigo, você encontrou na praia, o Everton, goleiro do Palmeiras. Ele e o seu staff, eles teriam conversado com o Grêmio sobre uma possível transferência, o que não agradou a diretoria do Palmeiras, Denise. Você acha que o Everton fica pelo menos mais esse ano? Olha, eu acredito, eu aposto que sim. Acho que o Palmeiras não vai querer perder o Everton numa altura do campeonato. Sabemos que fez a contratação do Carlos Miguel, tem o Marcelo Lomba, né, também ali como terceiro goleiro, mas eu acho que precisa de um goleiro como o Everton no Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai fazer de tudo para segurar ali. É claro, o goleiro Everton tem 30... Olha lá, a fotinha com o meu amigo. Olha meu amigão aí. O goleiro tem 38 anos, é um jogador experiente, mas eu acho que é um jogador que traz muita segurança pro Palmeiras. Fez muita falta nesse final de temporada pro Palmeiras, eu achei. Não foi você que deu a dica do Grêmio pra ele, não, né? Não foi eu. Não tive esse poder, não. Então viu? Tá bom. Jamais eu ia fazer isso, jamais. Eu quero ele no Palmeiras. Você gosta do Everton? Com certeza. Outra coisa, falando em Palmeiras, próxima, vamos dizer, a bola da vez do time é o Almada. Meia que, se vier, Atlético de Madrid, que é o dono dele, se vier, uma boa contratação, né? Que meia, que jogador. Precisa. Né? E o Palmeiras, que no ano passado fez muitas contratações e esse ano continua. Leila, né, presidente Leila, sempre fazendo contratações de alto valor, mas são contratações que realmente chegam
para fazer a diferença. E eu acredito, né? A gente viu o caso do Tigrinho no ano passado. Os palmeirenses reclamaram, desconfiados, tal, e o menino fez o que fez. Apesar dos títulos não terem vindo, o Palmeiras sempre chegando ali entre os primeiros, sempre ali na cabeça. Já há mais de 5 anos, né? Há 5 anos, desde que o Abel Ferreira foi para o Palmeiras vem fazendo bons torneios. Agora, o que a gente espera, palmeirense mesmo, é que o título venha. É isso aí. E um triatleta de Rio Preto conquistou recentemente uma vaga para o Campeonato Mundial de Ciclismo. A competição vai ser no Japão. Aos 59 anos, ela é exemplo de que no esporte não tem idade para realizar sonho. Você vem comigo aqui que nós vamos acompanhar. As medalhas no peito são a mais nova conquista da Marilza. A mais recente delas é de quando a atleta riopretense ficou em 3º lugar na categoria 55 a 59 anos da etapa brasileira do Campeonato de Ciclismo em Santa Catarina. Em Timbó foi uma corrida de médio fundo, 80 quilômetros pelas montanhas. E assim, é uma corrida muito puxada, porque assim, a velocidade o tempo inteiro, você passa por paralelepípedos, tem que fazer uma força danada, então é uma corrida muito técnica, um percurso bem complicadinho assim, e ali está todo mundo em busca dessa vaga. E para mim foi uma novidade, que foi a primeira vez que eu fiz uma prova de Gran Fondo, né, que é uma franquia mundial, então o Brasil ali em Timbó foi uma das etapas no mundo que acontece essa classificatória. A cada pedalada, a atleta segue focada no objetivo, representar o Brasil em uma competição internacional. Para conseguir o tão sonhado lugar no pódio, Marilza competiu com mais de 1.100 ciclistas de 10 países. Nessas últimas 12 semanas, ela pedalou em média de 5 a 6 vezes na semana, com uma média entre 300 e 380 quilômetros na semana, para que ela chegasse bem para essa prova, até mesmo porque aqui na nossa região nós não temos a altimetria do local onde ela participou da prova, né? Montanhas, serras altas, então a gente tenta compensar isso com um volume um pouco mais alto em relação ao treinamento, para que ela chegue lá em condições e disputar como ela disputou e, graças a Deus, bem sucedida. Das pistas de Rio Preto para o mundo, após ficar entre os melhores na etapa brasileira, a atleta garantiu vaga no Campeonato Mundial de Ciclismo, que vai ser realizado em agosto do ano que vem no Japão. Marilza é atleta de triatlon há mais de 10 anos e as provas individuais servem como preparação, já que esse esporte envolve as modalidades de ciclismo, natação e corrida. A gente tem utilizado muito para que ela ganhe ainda mais resistência e mais velocidade, né? Tanto aí na corrida quanto no ciclismo, na própria natação, às vezes alguma prova de travessia, para que ela participe e fique cada dia melhor em cada modalidade, para que a hora que a gente vá para o triatlo com as 3 modalidades, ela se saia ainda melhor. E aos 59 anos, a vida saudável também é uma conquista graças ao esporte. Quando você vai envelhecendo, é difícil você controlar o peso corporal, e com isso, que se você está ali acima do peso, vem problemas de colesterol, pressão alta, diabetes e tudo isso. E graças a Deus eu não tenho absolutamente nada disso, e foi tudo através do esporte, que você vai eliminando, né? Você vai comendo saudável, você vai descansando, você tem um sono reparador, tudo para ter uma qualidade de vida melhor, envelhecer com saúde e ter esse estilo de vida, né? Que só ajuda, só benefícios. Maravilha, pegou a dica aí, né? Começando o ano, você também não fica parado, não. Vai fazer um exercicinho, coisa maravilhosa. E agora a gente vai ficar de olho na agenda do fim de semana, porque vai começar o Paulistão na tela aqui com a gente, para ver o que vai acontecer. Por enquanto é um telão azul. Paulistão chegou sábado, 4 da tarde, Santos e Novo Horizontino. E a Denise me fala quanto vai ser este jogo? Santos leva, não vou nem falar placar. Tá bom, Santos 1-0 Novo Horizontino, e a gente vai ver segunda. Tá bom. Quem que tá melhor nisso? Sábado, 8h30 da noite, Portuguesa e Palmeiras, o Verdão. Fala pra mim. Palmeiras, né? Eu também acho. E vou te falar, 4-0 Palmeiras pra abrir o ano. Fácil. Domingo, 4 da tarde, Corinthians contra Ponte Preta, que tem transferban, 11 jogadores que não vão poder jogar na Ponte. Corinthians. Eu acho que, bom, 1-1. Tá bom? 1-1. Você é o corintiano, a macaca vai estar pro lado deles lá. Domingo, 8h30, Mirassol e São Paulo. Mirassol, com certeza. Tem mais, vamos ver? Tem não? Acabou? É isso? Não, copinha.
Hoje, 3h15, Tanabi, Goiás, também Santa Fé, Chapecoense, às 7 da noite, Grêmio, Prudente e Ceará, às 9 Araçatuba, Atlético Paranaense, e 1 da tarde, Novo Horizontino e Juventude Samassa. Tá bom? Tá ótimo. Tchau, obrigado, um abraço. Até semana mais, que vem, gente. segunda. Falou.